excelência da unidade. É interessante como nós não percebemos, quando tudo vai bem, a presença da união. Essa obra tão maravilhosa que traz tantos benefícios para a nossa vida. Mas é muito fácil perceber quando ela não está presente. Às vezes está tudo bem na tua vida, na minha vida, está tudo em harmonia, está tudo em sincronia, e a gente não percebe. Parece que está tudo rotineiro, tudo bem, tudo normal. Mas veremos a importância que tem a unidade e a união no dia que ela faz-se ausente. Aqui nesta noite, aqueles que são filhos de pais separados sabem muito bem o que eu estou falando. Quem sabe um dia, um homem, quem sabe o teu pai e tua mãe, quem sabe o pai, chegou um dia e disse: querida, a partir de hoje nós não vamos mais dividir o mesmo teto, não vamos dividir mais a mesma cama, não vamos mais comer na mesma mesa, porque o nosso relacionamento acaba aqui. Não estamos mais casados a partir de hoje. Quem sabe foi ao contrário, a esposa chega no marido e disse: olha, eu estive pensando, a nossa convivência não tem sido boa, não dá mais para andar com você, não te amo mais, não tenho mais afinidade com você. E esse casal se separa, marido, mulher, vai para o lado. Só que entre eles existem os filhos. E por mais que aparentemente a única solução era a separação, percebe-se que no decorrer do dia essa não era a solução. Porque à noite aquele canto da cama estará vazio. E se for frio vai faltar o calor daquele outro corpo. Mesmo com o cabelo amassado, com o bafo da noite, mas é bom acordar e olhar para o rosto do outro e você já não tem mais aquele rosto. Os filhos entre esse casal, se não tiver um bom acompanhamento, se não forem assistidos de perto, terão problemas, dificuldades para estudar, dificuldades para se relacionar com as demais pessoas, dificuldades até de levantar os olhos para o céu e reconhecer que há um Deus. Isso por quê? Porque a união foi quebrada. Até aquele momento, pelo menos para as crianças, parecia que estava tudo bem. E eles não sabiam o que é que fazia aquilo andar bem. Entre outras coisas, era a unidade. Mas daquele dia em diante haverá dificuldade. O recurso dessa casa será menor. O dinheiro será um pouco mais curto. Em alguns casos, tem que se entrar na justiça para que haja um pagamento de uma pensão. Então haverá dificuldade. Os filhos e até mesmo os adultos perceberão o quanto a união faz parte. Mas só percebemos que união é algo importante quando ela já não mais está presente. Mas união é algo que devemos buscar. Unidade é algo que devemos perseguir, porque dela depende a nossa caminhada. Sozinhos não chegamos a lugar algum. Já dizia um pensador: ninguém é uma ilha, ninguém vive sozinho, você precisa de alguém. Por mais que nos sintamos independentes, por mais que achamos que não precisamos de ninguém, isso é um engano. Sempre precisamos de alguém. E só percebemos isso quando já não temos mais esse alguém, quando esta união é quebrada. O Salmo 133 diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Diz alguns historiadores que Davi escreveu esse salmo quando ele estava retornando ao trono. Davi havia tido um golpe duro na unidade de seu reino e de sua nação. O país estava desconfiado. Havia uma insegurança na nação de Israel, por conta da desunião na casa de Davi. Aconteceu uma tragédia dentro da casa de Davi. Um de seus filhos, por nome Amon, violentou, estuprou a própria irmã Tamar. Filhos do mesmo pai, não da mesma mãe, mas filhos do mesmo pai. Andavam juntos, cresceram juntos, eram príncipes. Uma tragédia aconteceu. Davi se viu perdido e não soube como administrar aquela situação.
E a situação foi tomando uma proporção tão grande. Mas havia entre os filhos de Davi um moço chamado Absalão, o mais bonito filho, o mais belo de todos os filhos de Davi. E o que chamava a atenção em Absalão dentro de Israel eram os cabelos compridos e encacheados que ele tinha. Por onde ele passava, a beleza dele encantava. Quem sabe um futuro monarca? Mas Absalão era filho da mesma mãe de Tamar, era irmã dele, e o ódio começou a corroer ele. Aparentemente havia união naquele lugar, mas uma raiz de amargura estava prestes a trazer uma tragédia da nação. Quando nós não procuramos fazer a nossa parte e zelar por aquele primeiro quesito que é a união, os demais não vêm, porque Deus não consegue habitar onde não há unidade. E os dias se passaram, até que um dia Absalão matou o próprio irmão para vingar a vergonha da irmã. E ele teve que fugir, ele teve que escapar da nação. Mas ele fez pior ainda. Ele olhou para o pai e não viu mais no pai a capacidade de ser rei sobre Israel, por conta de tudo que tinha acontecido. E ele começou a trabalhar em Israel com alguns dos nobres, anciões e jovens, para tentar tirar o próprio pai do palácio. E a coisa tomou uma proporção tão grande, que se Davi não fugisse e não fosse abrigado e escondido, quem sabe até mesmo Davi tinha caído pela espada do próprio filho. Isso porque a unidade foi quebrada. A desunião entrou na casa de Davi, e a nação ficava entre esses dois. Mas o destino de Absalão foi triste. A Bíblia conta que ele, em uma fuga, Joabe no encalço dele, numa fuga, o cabelo dele enroscou numa árvore, e Joabe foi e o matou, e o rei pôde voltar ao palácio. E foi nessa ocasião que ele compôs o Salmo 133. Porque ele olhou para o lar. Isso custou um preço caro, custou 2 mortes, por conta da desunião. Um foi envergonhado e 2 morreram. Irmão contra irmão, e outro morreu a espada de seu próprio general. Mas Davi olhou e aprendeu a lição, o quanto é importante fazer o que for possível. Mas pastor, e quando isso não depende de mim, depende de outro, e se eu estiver certo e o outro estiver errado? A resposta é: o mais forte faz o que for preciso, mas a união tem que ser preservada. Davi se furtou de fazer o que era necessário e pagou um preço caro. E diz a Bíblia, diz a história que compondo esse salmo, assim o fez, porque ele começou a olhar para a nação e viu que começou a ter paz novamente a nação. A família foi restabelecida, a nação voltou a ter paz, o lar dele voltou a ter paz, a paz voltou novamente. Mas eu gostaria de chamar a atenção para 3 coisas que existem nesse salmo. Nós vemos aqui que esse salmo fala de óleo, é como óleo precioso, é como óleo, é como orvalho. 2 coisas preciosas: óleo, orvalho e os montes de Hermon. O que isso tem a ver com união? O que isso tem a ver com união? Segundo a Bíblia, em Êxodo capítulo 30, do 22 até o 30, ali mostra a consagração, a unção de Arão como o primeiro grande sumo sacerdote dentro de Israel, ainda no deserto. E eu fui dar uma olhada por que Davi fez questão de dizer que a união é como o óleo que desce, foi jogado sobre a cabeça de Arão, desceu por sua barba, caiu em suas vestes. E eu fui pesquisar. Esse azeite era composto de azeite de oliva, misturado com mirra, canela, um pedaço de uma certa madeira chamado cálamo, que era doce, e um pedaço de uma outra árvore chamado cássia, que era perfumada. De forma que quando o sacerdote passava, o cheiro exalava, o perfume daquela unção exalava. Aquilo mostrava a presença, era símbolo do Espírito de Deus presente na vida dele. E aonde ele passava,
o perfume se exalava e todos sentiam. Se houvesse um cego dentro de Israel, perceberia que o sumo sacerdote estava presente pelo perfume que estava sobre ele. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Quando nós lutamos, zelamos, buscamos, perseguimos e procuramos viver a unidade, a união, o Espírito Santo de Deus tem uma liberdade tamanha no meio da igreja, tamanha na tua vida, que você não precisa abrir a tua boca, mas por onde você passar, a unção que a união tem vai perfumar o ambiente. Você já reparou que tem pessoas que têm um dom natural da diplomacia e da paz? Você já reparou que tem pessoas que é natural dela querer promover conserto, querer promover reconciliação? São pessoas que quando chegam no ambiente ela não abre a boca, mas a presença dela é tão agradável, é tão maravilhosa. É o que o Senhor espera de cada um de nós. É o que o Espírito Santo de Deus quer fazer na vida de cada um de nós. Ele quer nos ungir. A unção do Senhor passa por isso. O salmista Davi fez uma outra comparação. Ele comparou que é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para todo sempre. Ele procurou em sua memória procurar as coisas mais significativas, de maior significado. Primeiro, a presença do próprio Deus, a união traz, simbolizada pelo óleo da unção, da consagração de Arão. Segundo, traz vida. Orvalho, quem sabe para mim e para você, que toda noite nós estamos acostumados a ver o sereno orvalho da noite. Quem tem carro deixa com objeto, ao passar a mão assim, sente, vê ali aquele molhado. Quem sabe para nós que de tempo em tempos temos chuva, que de vez em quando o nosso problema é exatamente o contrário, é tanta água que a gente tem que orar a Deus para parar de chover. Não é o caso do contexto de Israel. Era um lugar de chuvas escassas. O orvalho tinha um valor tremendo, porque era ele que dava beleza e vida às flores. Mas havia um lugar em especial, um vale, por nome de Hermon, rodeado por muitas montanhas além de Jerusalém. E ele era um vale tão fechado, de montanhas tão altas, havia ali uma cordilheira, várias montanhas ao redor. Durante o dia, tudo em volta dessas montanhas era deserto, tudo era areia. Mas durante o dia, o sol do deserto era escaldante, as montanhas feitas de rocha se aqueciam. Mas no deserto tem uma inversão de temperatura, eu creio que todos aqui sabem. De dia é um calor insuportável, mas à noite a temperatura desce até zero. E durante a noite, quando a temperatura ia cair, correntes de ventos que vinha do outro dia, a montanha passava a noite inteirinha se resfriando. E quando vinham as correntes do deserto no dia seguinte, aquelas correntes quentes que passavam pelas fendas dos montes ali do vale de Hermon, eles se chocavam, o calor de fora com o frescor que havia ali dentro por conta da noite gelada, e gerava orvalho. E conta-se que as rosas mais belas, os lírios mais bonitos, os pastos mais verdejantes de toda aquela região está no vale do Hermon. E ele diz, porque ali o Senhor ordena a bênção. O que eu quero te dizer é que podemos estar cercados de todo tipo de adversidade, podemos estar cercados de todo tipo de problema, seja qual ele for, mas se a unção do Senhor estiver sobre nossa vida, se a união do Senhor, a unidade do Senhor estiver sobre nossa vida, seremos no meio do deserto como o vale do Hermon. Pode em volta estar tudo morto, mas em você há vida, em você há frescor, em você há vida. E todos, quando olhar para a tua vida, verá que você é vivo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Atos capítulo de número 42, versículo 42 diz, para encerrarmos: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão do partir do pão e nas orações. Às vezes nós lemos a Bíblia
Eu tenho certeza que essa é uma pergunta de quase todo crente. Deus, por que o Senhor não opera mais? Senhor meu Deus, o canceroso entra com câncer e volta com câncer para casa. Quantas das vezes, até mesmo aquele que está possesso por espíritos malignos, entra na igreja com uma mochila carregada de demônio nas costas, um fardo pesado, e a vida dele não muda, parece que nada acontece. Será que estamos sendo no deserto do mundo um vale do Hermon? Será que o sedento andarilho, ao entrar em nosso vale, perceberá que ali o Senhor ordena a bênção? Aqui a palavra está dizendo que a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão. A palavra comunhão aqui é sinônima à palavra união. E eu fui ver que palavra é essa. É uma palavrinha que tem um nome bem estranho no grego, chama-se koinonia. É o mesmo que comunhão, que união e unidade. E eu fui ver até onde essa palavra vai. A palavra comunhão aqui significa parceria, comunhão, intercâmbio, contribuição e distribuição. Aonde o Senhor está, esses elementos estão presentes. Aí o Senhor começa a libertar os cativos. Aí o Senhor começa a curar os enfermos. Aí o Senhor começa a libertar os oprimidos. Mas temos que perseguir isso. Aliás, queridos, esta é a única diferença da igreja e do mundo. A nossa comunhão, a nossa união. E não tenha dúvida, queridos irmãos, se tem uma coisa que Satanás vai perseguir a todo custo, vai botar toda a artilharia dele em ação, é para tentar dispersar a igreja do Senhor. Mas nós estamos aqui em ação de graça hoje. Por quê, pastor? Talvez não tomamos posse de, quem sabe, nenhuma total bênção das 3 primeiras que queremos ali, para conseguir as 2 últimas. Mas nós já estamos agradecendo, porque sabemos diante de quem colocamos esta oração. Sabemos que é um tempo determinado para todo propósito. Sabemos que oração não é algo esquecido. Eu quero te dizer nesta noite, você que já colocou propósitos na mão do Senhor, o Franciele já pode se preparando. Propósitos na mão do Senhor. Não importa quanto tempo faz. Aqui na terra, quando nós vamos ao mercado comprar qualquer coisa, a dica é: olhe o prazo de validade para você não levar algo vencido ou perto de vencer. Eu quero te dizer que oração não tem prazo de validade. Oração não tem prazo de validade. O Senhor responde. O Senhor responde. O Senhor responde. Seja o que for, o Senhor responde. O Senhor se manifesta. Posso preparar, Franciele? O Senhor responde. Deus responde a tua oração. O Senhor responde a minha, a tua súplica. No dia de hoje, não foi ontem nem anteontem, foi hoje, eu encontrei um grupo de pessoas. E essas pessoas se intitulam de desigrejados. E hoje eu fiquei incomodado. E eu cheguei e perguntei: por que vocês são desigrejados? Eu perguntei: vocês congregam aonde? Não, a gente não congrega em igreja nenhuma. E me interessou, nós somos os que chamam de desigrejados. Não estamos em lugar algum. Eu falei: mas por que vocês não estão em lugar nenhum? Ah, porque hoje o modelo das igrejas, ah, porque hoje os pastores não ensinam a verdade, ah, porque hoje começou ali um monte de situação, um monte de coisa. Eu digo para você um negócio: a tua fé e a minha fé se balançam quando nós deixamos de olhar para aquele que é perfeito. Quando eu e você deixamos de olhar para aquele que é autor e consumador da nossa fé, para aquele que há 2000 anos, mais ou menos, não sabemos, numa tarde de sexta-feira, de um sol escaldante de 3 horas da tarde, quando nos esquecemos do que Ele fez lá naquela cruz, quando nos esquecemos da cruz de Cristo e o que ela significa, nós começamos a cair na fé e perdemos a esperança.